Olá, turma, tudo bem? Então, na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre as medidas antropométricas e um pouquinho sobre o cuidado com o corpo após a morte. Então, a antropometria, tá? Ela ocupa-se, então, da medição de várias dimensões físicas, tá? Do nosso corpo, em diferentes idades e em distintos graus de nutrição, tá? Então, ele é fundamental para o diagnóstico e tratamento de doenças nutricionais, porque certas doenças ou tratamentos podem provocar oscilações rápidas e frequentes de peso, por retenção ou perda de líquido do organismo, tá? Então, a gente tem uma justificativa, tá, para antropometria em crianças. O objetivo, então, do desenvolvimento do milênio, tá? Então, seria, então, erradicar a pobreza, né, extrema e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade de gênero e autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, né, combater HIV, AIDS, malária, entre outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer, então, uma parceria mundial para o desenvolvimento, tá? Então, vejo que dentro dos objetivos do desenvolvimento do milênio, tá, estão erradicar a pobreza, tá, e a fome, tá, e melhorar, então, a saúde materna. Então, dentro desses dois itens, o que a gente tem, então, o que a gente deve fazer para estar desenvolvendo isso, tá? É um controle, então, nutricional dessa população, certo? Então, a Organização Mundial da Saúde, tá? E o Ministério da Saúde, eles recomendam, então, que os índices antropométricos adotados, tá? Pela vigilância alimentar e nutricional sejam, tá? Divididos nas variadas fases do ciclo da nossa vida, tá? Então, em crianças menores de 10 anos, eles recomendam que a gente tenha índice de peso para a idade, índice de altura para a idade e de peso para a altura. Nos adolescentes, então, eles orientam que seja feito, então, o IMC, né, percentilar. Nos adultos, IMC em relação cintura-quadril. Nos idosos, o IMC. E nas gestantes, então, o IMC por semana gestacional, tá? Que daí tem uma diferença do nosso IMC para o adulto. A mensuração do peso, tá? Então, a balança, ela deve ser, né, de precisão, né? Necessária, então, para informar, né, o peso do indivíduo mais exato possível. A escala numérica, tá? Vai variar de acordo, então, com o tipo, se é mecânica ou eletrônica, né? Recomenda-se, então, que as balanças pediátricas tenham uma precisão de 10 gramas, tá? E que as balanças antropométricas, né, as adultas, tenham precisão de 100 gramas, tá? Lembrem disso. A balança, ela deve estar instalada, né, num local bem nivelado, né, para permanecer, então, estável durante o procedimento. Se a minha balança não estiver bem nivelada, tá, ela pode estar dando um peso que não é fidedigno. Então, aqui a gente tem, então, uma balança pediátrica, né, e uma balança adulto. Então, o que a gente não pode esquecer, tá, durante a mensuração do peso, tá? Então, antes de aferição, né, solicitar, então, para o indivíduo retirar os sapatos, retirar roupas, né, muito pesadas, né, casacos, cintos pesados ou colares, tá? Também pedir para a pessoa retire. Objetos de bolsos da calça, saia, enfim, celulares, dinheiro, moedas, o que for possível retirar durante, então, a mensuração do peso, tá? Estar pedindo, então, para o nosso cliente estar retirando. Estar vestido, então, roupas leves, né? Descalças, bolsos vazios. Subir na balança, então, com os dois pés bem apoiados, né, na plataforma, para distribuir, então, o peso em ambos os pés. Nunca de preferência olhar para o visor da balança, tá? Então, quem está em cima da balança olhar para a linha do horizonte e a outra pessoa, então, registrar, tá? Porque o movimento, então, de você estar virado para baixo, enfim, pode interferir, né? Enfim, no nivelamento do corpo e estar dando um peso que não é o real. Aqui a gente tem uma tabelinha, então, para a gente pode estar utilizando, né?
Então, o peso atual, né, o indivíduo ele deve posicionar-se em pé no centro da base da balança, descalço e com roupas leves. Então, o peso atual é o peso que eu vou mensurar no momento, então, que está ali, né? O cliente está ali comigo, subiu na balança, vou mensurar o peso dele e esse é o peso atual. O peso usual, tá? Então, é uma referência ali na avaliação das mudanças recentes do peso ou em caso de impossibilidade de medir o peso atual. Então, por exemplo, eu não tenho uma balança, tá? No consultório, tá? Não tenho a possibilidade de de mensurar o peso atual do paciente. A gente pode estar pedindo para ele qual que é o peso dele, tá? Então, ele vai estar falando, meu peso é tal, a gente chama de esse o peso usual, então. A gente tem também o peso ideal, tá? A gente tem um cálculo, então, do IMC, que segundo, enfim, alguns artigos e literaturas, eles falam que a mulher, para ela estar no peso ideal, ela deveria estar com IMC de 21 e o homem com IMC de 22, tá? A estimativa do peso, tá? Então, é possível estimar o peso por várias maneiras, tá? Por várias equações, tá? Por exemplo, em pacientes acamados, enfim, que a gente não tem a possibilidade de estar pesando numa balança ou que a cama não tem balança, né, na própria cama. Tem algumas circunferências, como por exemplo da panturrilha, altura do joelho, do braço, prega cutânea, tá? Que pode estar sendo verificada e tem essa fórmula, então, para a gente estar fazendo então a estimativa do peso desse paciente, tá? Então, é possível sim fazer a estimativa de peso de paciente. Então, sobre a mudança de peso, né? Quando é involuntário, né, constitui uma importante informação para avaliar a gravidade do problema, tá? Então, a perda de peso em porcentagem, tá? A gente faz o peso usual vezes 1000 dividido pelo peso usual, tá? Enfim, vai dar a porcentagem obtida e a significância, então, da redução do peso, tá? Dessa pessoa. Então, a mensuração da altura e o comprimento, né? Então, é utilizado um antropômetro, que é aquela balança lá que a gente viu lá no início, que ela tem uma régua, então, para a gente estar mensurando a altura ou o comprimento dessa pessoa, tá? Então, o comprimento em crianças, né, menores de 2 anos, tá? É utilizado, então, com o bebê, né, deitado, essa criança deitada, em adultos ou adolescentes ou crianças maiores de 2 anos em pé, tá? Existem então vários, né, modelos de antropômetros verticais e também horizontais, no caso das crianças menores de 2 anos, que são mais comuns, tá? Então, acima de 2 anos a gente vai mensurar a estatura né, de pé, ou a altura, a gente pode falar, e em crianças abaixo de 2 anos a gente verifica, então, a gente pode estar falando tanto comprimento quanto estatura, tá? Então, nela deitada. Então, se eu vou verificar, então, a mensuração de estatura de uma criança, evitem falar altura, tá? Porque você vai estar mensurando com ela deitada. Então, se você vai falar, por exemplo, mensurar de uma criança menor de 2 anos, esteja falando que a criança está com uma estatura de tantos centímetros ou então com um comprimento, tá? Para o adulto, daí pode falar estatura ou altura sem problema, tá? Só ter cuidado quanto a isso. Então, sempre lembrar também, retirar os sapatos, roupas pesadas, né? Retirar adornos. Na estatura, né? É bem importante se tiver, então, com penteado, enfim, que rabo de cavalo, coque, enfim, que estiver atrapalhando, também, se possível, desfazer para ter, então, uma mensuração fidedigna. Então, a medida deve ser realizada, né, da altura com o indivíduo descalço, né, roupas leves, deve ficar em pé, né, com as pernas e pés paralelos, peso distribuindo em ambos os pés, braços relaxados ao lado do corpo, as palmas voltadas para o corpo, tá, que é a nossa posição anatômica, as costas do indivíduo devem estar voltadas para a parede, se possível encostar calcanhar, panturrilhas, nádegas e as costas e cabeça na parede, tá? Que daí a gente fica com o tronco bem alinhado.
Então, aqui, então, vamos posicionar a cabeça, né, num plano de Frankfurt, que seria, então, alinhar horizontalmente a borda inferior da abertura orbital, tá? Aqui tem essa imagenzinha, com a margem superior do conduto auditivo externo, tá? Então, se não for possível encostar esses 5 pontos, que são calcanhares, panturrilhas, nádega, escápula, posterior occipital, né, e manter então a cabeça em posição de Frankfurt, tá? Posicionar pelo menos 3 desses itens, tá? Pelo menos então calcanhar, nádegas, encostas e costas, e manter a cabeça em plano de Frankfurt, tá? Que é alinhado, tá? Vai deslizar então o cursor delicadamente, fixando contra a cabeça do paciente, né, do examinado, com uma pressão então suficiente para comprimir o cabelo, tá? Caso seja necessário. Então aqui temos duas, aqui nessa imagem dá para ver bem certinho, tá? Nessa mulher de amarelo dá para ver os 5 pontos que têm que estar encostados na parede, tá? Calcanhar, panturrilha, nádega, escápula e a cabeça, tá? Então, para a mensuração do comprimento, né, comprimento ou estatura, que é na criança menor de 2 anos, então vamos deitar esse recém-nascido ou essa criança, né, na mesa. Às vezes tem uma mesa específica para isso, ou no próprio berço, tá? Retirar sapatinhos, chapéu, enfim, né, para pedir para a mãe estar auxiliando nesse procedimento. Posicionar então o antropômetro com a base totalmente aberta, né? A base, então, a parte fixa voltada para a cabeça do recém-nascido e a parte móvel, então, voltada para os pés, tá? Então, aquela parte que não move, a fixa, eu vou apoiar na cabecinha do bebê, e a parte móvel eu vou pôr, né, para frente dos pés, para depois eu vir deslizando até alcançar o pezinho do bebê. Pedir então para a mãe ou algum outro profissional ajude, tá? Segure a cabeça desse recém-nascido. Próximo então a base, né, que é a cabeça, e para evitar que ela se mova, né? Vai estender os membros inferiores, né, do recém-nascido. Proceder então à progressão, né, da base, né, deslizamento dessa base móvel em direção aos pés desse recém-nascido. Verificar então a medida demarcada na régua através então da subida da base. E puxar novamente a base móvel para baixo, né, para retirar então deste bebê. Então aqui também a gente tem que ter o cuidado, tá, para a cabeça estar bem apoiada, né, na cama, no colchão. A parte então, né, a parte fixa da régua também bem apoiada à cabeça. Manter a cabeça, ombros, nádega, panturrilha e calcanhar do bebê também bem apoiado, tá? Agora vamos falar então um pouquinho sobre o índice de massa corporal, tá? O tão famoso IMC, o tão temido IMC, tá? O IMC, então, ele serve para determinar o peso em relação à altura do paciente, tá? Bem importante você saber isso aqui. IMC, então, índice de massa corpórea, né? Corporal, que é usado para determinar o peso em relação à altura, tá? Ele é uma ferramenta usada, então, para detectar, então, casos de obesidade ou desnutrição, tá? Então, a fórmula do IMC, a gente vai pegar o peso do paciente, tá? E vai dividir pela altura ao quadrado, tá? Então, que vai dar o cálculo do IMC. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, tá? Conforme a mensuração que dá, a gente tem, então, os níveis de obesidade ou enfim, tá? Então, uma pessoa, para ser considerada com peso normal, o IMC dela tem que estar de 18,5 a 24,9, tá? Um peso normal. Abaixo disso é considerado baixo peso. Acima disso, a gente já começa a pré-obesidade, obesidade grau 1, grau 2 e obesidade grau 3, que é então a obesidade mórbida, tá? Então, para o baixo peso, tá? Então, a gente temos uma maior probabilidade de um paciente, né, anoréxico. A pré-obesidade, a gente já tem, então, uma predisposição a tornar-se obeso. E aí, então, vem aumentando com os riscos, então, de hipertensão, colesterol, cardiopatia, né? Uma obesidade grau 2 já aumenta o risco de mortabilidade em 50%. E uma obesidade mórbida aumenta, né?
o risco de doenças associadas a mortalidades, né, aumentam em 90%, tá? Então, é bem interessante, né, o índice de massa corpórea, tá? Então, para quem ainda não aprendeu, vamos lá calcular. Primeiro, vocês calculam, pegam a altura de vocês, tá? Por exemplo, 1,75 é a altura de vocês. Então, faz 1,75 vezes 1,75, que vai dar o valor, então, da altura de vocês ao quadrado. Daí, vocês vão pegar o peso de vocês e vão, né, o peso e dividir por essa altura, tá? Se tiver alguma dúvida, se vocês não conseguirem estar realizando, tá? Faz o cálculozinho, manda uma foto para mim que daí eu confiro se tá certinho ou não, tá? Então, o perímetro cefálico, ou PC, é uma medida, então, que é possível a gente ter uma noção do desenvolvimento cerebral dessa criança, tá? Então, como é realizada, né? Então, eu vou levantar a cabeça do recém-nascido ou do bebê, né? Com uma das mãos. Com a outra, eu vou passar a fita, então, por trás da cabeça e trazê-la para a frente, tá? Até que a ponta encoste, então, no valor na mensuração desejada, tá? Então, a fita, ela vai passar do osso occipital ao osso frontal, tá? Assim como tá aqui nessa marcação, tá? Bem importante a gente saber, é uma avaliação muito importante do recém-nascido e da criança, tá? Então, a gente tem que saber estar mensurando o perímetro cefálico correto dessa criança. Então, né, algum tempo atrás saiu toda aquelas casos de Zika, né, e de microcefalia. Então, o Brasil adotou uma recomendação, né, que da Organização Mundial da Saúde, reduzindo, então, a medida, né, ali da circunferência, então, devido aos casos de microcefalia que tinham, tá, na época. Então, foi reduzida essa medida, tá? Então, para menino, a gente considera, então, uma medida para microcefalia seria, então, igual ou inferior a 31,9, tá? Então, o menino, para ter um perímetro cefálico normal ao nascimento, teria que estar medindo 32 centímetros ou mais. Já para a menina, tá? Então, eles recomendam que para você, então, tá, né, classificando esse bebê como microcefalia, ele teria que ter, então, um perímetro cefálico menor ou igual a 31,5 centímetros, tá? Lembrando, tá, que essa medida para bebês que nascem a termo, tá? Então, bebê prematuro tem uma diferença de medida. Aqui, então, tem uma tabelinha, tá? Para estarem conforme os meses, então, para o acompanhamento do perímetro cefálico. Já o perímetro torácico, tá? O PT, é a circunferência, então, do tórax desse bebê, tá? Então, durante o crescimento, né, as proporções do corpo, elas mudam, tá? Então, no nascimento, o segmento inferior, ele é curto, né? Depois ele vai se alongando progressivamente, tá? Então, essa mensuração do perímetro torácico se faz para investigar algumas anomalias do desenvolvimento dessa criança, tá? A gente tem também ali uma relação, tá? Entre o perímetro cefálico e o torácico, tá? Então, até os 6 meses de idade, o perímetro cefálico ele vai ser maior que o torácico, tá? Então, o bebê nasce com a cabeça maior do que o tronco. Com 6 meses, ele vai mais ou menos se igualar. E com 9 meses, então, o tórax já começa a ser maior, né? E maior do que a cabeça do bebê. A mensuração, então, do perímetro torácico, tá? Então, a gente vai levantar, então, o tórax do bebê, tá? A mensuração, ela é feita na altura dos mamilos, né? Então, a gente passa a fita suavemente por trás, né, do tórax do bebê e leva para frente, então, para realizar, então, a mensuração, tá? Então, lembrando, a mensuração do perímetro torácico é realizada na altura do mamilo do bebê. A circunferência cintura-quadril, tá? É um indicador bem frequente utilizado para identificar, então, o tipo de distribuição de gordura que o indivíduo tem, tá? E, então, ele é bem importante na indicação dos riscos de obesidade, tá? Para esses indivíduos. Então, a gente tem um cálculo, então, de circunferência da cintura dividida pela circunferência do quadril, tá? Então, homens em que
essa medida de maior que 0,95 tem um índice de desenvolvimento de doença cardiovascular alto, tá? E nas mulheres, então, o risco de corte é maior que 0,85, tá? Então, eu, mulher, vou fazer, vou medir a minha cintura, vou dividir pela medida do meu quadril, tá? Essa medida, se der maior que 0,85, eu tenho um índice bem grande de desenvolver doenças cardiovasculares, tá? Então, muito cuidado com esse índice. Então, aqui tá a medida, então, da cintura, tá? A nível do umbigo e o do quadril, tá? A medição, então, com o paciente de pé, utiliza-se, então, a fita métrica, né? A região, então, ali da cintura vai ser, geralmente, a região, então, ali entre o umbigo do paciente, né? E ali do quadril, então, vai ser, então, na região mais, no ponto médio, então, ali entre a última costela e a crista ilíaca, tá? Isso, da cintura, tá? Daí aqui, então, a gente tem uma mensuração também para os homens, tá? O homem, então, um risco moderado, né, de doença cardiovascular quando ele tem, então, uma cintura maior ou igual a 94 e na mulher maior ou igual a 80. Já o risco elevado, se o homem tiver a cintura, né, maior que 102 centímetros e a mulher maior que 88, já tem um risco bem mais elevado. Agora sim, tá? Então, falando da circunferência do quadril, vai ser, então, a fita métrica deve se circular, né, o quadril na região entre a cintura e a coxa do paciente, tá? No local de maior volume. O perímetro abdominal, tá? Então, a gordura ali que se acumula, então, na região abdominal, ela está associada, então, ao aumento de mortalidade, tá? Então, para medir, a gente deve manter, então, a barriga relaxada, passar, então, a fita métrica em torno do abdômen na altura do umbigo também, tá? Então, um alerta aqui, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde, tá? Então, ela recomenda que a cintura não ultrapasse 102 centímetros nos homens e 88 centímetros nas mulheres, tá? E a relação circunferência abdominal, circunferência quadril não pode ser maior que 1 nos homens e que 0,85 nas mulheres, tá? Então, cuidado se você tem um índice maior que isso, tá? Porque o índice de mortalidade seu aumenta bastante. Eu espero que da parte de antropometrias, tá? Esteja tudo ok. Se ficou alguma dúvida, tá, pessoal? Manda mensagem para mim que a gente vai estar resolvendo, tá? Agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados com o corpo após a morte, tá? Então, a gente sabe que na nossa prática, né, da enfermagem, a gente quer, então, ver, então, nossos pacientes, nossos clientes saudáveis, né, estar ajudando no tratamento da melhor forma possível, mas, infelizmente, tá, em nem todos os casos tem uma boa evolução, e às vezes a gente, então, se depara, né, com a morte, né, e, né, como parte, então, do nosso processo de trabalho, a gente tem, então, o cuidado com esse corpo após a morte, tá? Então, a morte, né, então, após a morte, a gente vai observar, né, o esfriamento do corpo, manchas generalizadas, né, de correlação mais arroxeadas, né, geralmente ocorre, então, o relaxamento dos esfíncteres e rigidez cadavérica, tá? Lembrando que antes de qualquer manipulação ali com o corpo após a morte, né, o médico ele deve atestar a morte, tá? Então, ele vai, avalia o paciente, após isso, sim, a gente faz, então, todo esse processo de manipulação com o corpo. Então, quais os nossos objetivos, né? Preparar, então, o corpo para o funeral, né, ou para a autópsia, facilitar a saída de gases, mau odor, sangue e secreções e excreções deste corpo. Então, né, após a constatação do óbito pelo médico, né, anotar, né, no prontuário, né, fazer então a anotação de enfermagem, a hora
parada cardiorrespiratória, se foram realizadas manobras de reanimação, medicamentos que foram utilizados, enfim, tudo que foi realizado, tá, com esse paciente. Fechar os olhos, né, retirar travesseiros, roupas extras, cobrir o corpo com um lençol, né. Então a gente vai colocar o leito, né, após isso, então coloca, né, a cama em posição horizontal, né, baixa a cabeceira, alinhar os membros, né, se tiver roupa, então a gente vai, né, soltar a roupa do leito, retirar a roupa do corpo, né, desse paciente, colocando em um saco. Dependendo da rotina ali da instituição, procede-se o banho ou não, né? Retira então tudo que é dreno, catéter, enfim, tudo que for dispositivo, sonda vesical, sonda nasoenteral, é retirado tudo do paciente, tá? Faz o tamponamento então de ouvido, nariz, boca, ânus e vagina, enfim, tá? Dependendo da rotina ali da instituição. Coloca etiqueta, né, com esparadrapo no pulso, enfim, ou se o paciente já tá com a etiqueta, né, mantém a etiqueta. Vai transferir, então, o corpo, né, para uma maca móvel, vai cobrir, né, com um lençol e vai levar, então, para o necrotério, tá? Tudo que tiver lá do paciente, fralda, shampoo, sabonete, enfim, hidratantes, a gente entrega, tá, para os familiares. E junto com o corpo ao necrotério, tá? Vai a declaração de óbito junto. Uma das vias vai com o corpo, tá? Então, leva no necrotério e depois, então, entrega, né, esse corpo para a família, tá? Eu trouxe para vocês, pessoal, porque eu sei que, assim, é bem complicada essa parte de trabalhar com o corpo, né, pós-morte, porque, né, não faz parte da nossa natureza, né? A gente quer, então, que vê as pessoas bem, saírem vivas, saírem saudáveis do hospital, né? Mas como nem sempre é possível, vai fazer parte do processo de trabalho de vocês. Algum dia vocês vão se deparar com esse processo de preparo do corpo, tá? Cada profissional, né, age de uma forma diferente, né? Então eu trouxe para vocês um artigo científico bem legal, tá? Que fala, então, sobre a percepção da equipe de enfermagem em situações de morte, né? Então, sobre o ritual do preparo do corpo no pós-morte, tá? Então, ele é um artigo bem legal, assim, para vocês lerem e refletirem um pouquinho sobre isso, tá? Para vocês, né, estarem um pouquinho preparados, então, para quando for acontecer isso, né? Na rotina de vocês, tá bom? Um artigo não é muito longo, tá? Bem legal, dão uma lida nele, fala, né, realmente do nosso dia a dia, né? Das nossas deparações, então, com o cuidado no pós-morte, tá? Deixei para vocês também, então, uma atividade, tá? Referente, então, a essa nossa aula. Qualquer dúvida, pessoal, manda mensagem para mim que assim que possível eu respondo, tá? Então, bons estudos, tá? E abraços para vocês.